Essa noite quero compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, e o tema desta palavra é como evitar o declínio espiritual. Como evitar o declínio espiritual. Nós vivemos pela graça de Deus. A verdade, nós só estamos aqui nesta noite pela graça de Deus. Nós não merecemos, nós não temos condições em nós mesmos. Se fosse pela nossa força, possivelmente não tínhamos chegado aqui. Se fosse somente pelo nosso esforço, talvez nós sequer estivéssemos na presença de Deus. Mas o Senhor, Ele nos amou tanto que enviou Jesus para nos tirar das trevas para a luz, nos tirar das cadeias, das prisões para a liberdade, nos tirar das amarras para vivermos em novidade de vida. O Senhor, Ele veio, Cristo Jesus foi enviado pelo Pai, ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, vivendo em plena harmonia. O Pai envia o Filho para que Ele venha em forma humana, Jesus Cristo, para que Ele tomasse sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nosso pecado, nossa maldade, nossas mazelas, morresse a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Não é uma vida qualquer, nova vida, uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que começa na conversão, no novo nascimento e se estende por toda a eternidade. Você entende que esse é o maior tesouro da tua vida? Diga amém. Irmãos, às vezes nós tratamos isso como algo tão comum, mas esse é o maior tesouro da nossa vida. E aí nós nascemos de novo, temos um encontro com Jesus, e a nossa vida é transformada, e vivemos em novidade de vida. Só que os dias vão passando, ainda tem um poder dentro de nós chamado pecado, que luta contra a nossa vida com Deus, a nossa aliança com Deus em Cristo Jesus. Temos o sistema deste mundo em que vivemos, que luta contra nós, tentando mudar nossa cabeça, fazer literalmente a nossa cabeça, mudar nossas concepções para que sejam contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus, contrárias ao plano de Deus. E tem ainda o inimigo de nossa alma que milita contra nós. E por essas e outras lutas, muitos de nós, por vezes, está caminhando, não em novidade de vida, mas declinando espiritualmente. Nasceu, se converteu, foi cheio da graça, do poder de Deus, mas agora parece que está numa descendente, perdendo o ânimo, perdendo a força, perdendo a fé, a alegria, a santidade, a novidade. Parece que tudo na igreja ou na vida com Deus se torna uma mesmice. O nome dessa doença é apostasia, esfriamento, e ela não começa de uma hora para outra, é uma descendente que às vezes é bem suave, e você não vai percebendo. Quando você percebe, você já está caído espiritualmente, precisa urgentemente de um renovo do Senhor. Eu quero nessa noite falar sobre a vida de Sansão. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 16. Juízes 16. Você pode permanecer sentado mesmo. Você achou? Diga amém.
É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu não vou ler o capítulo todo, depois os irmãos leiam em casa. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com a tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e os levou até o topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Que pergunta, né, irmãos? O inimigo, às vezes, ele não disfarça que ele quer te amarrar, te destruir, te subjugar. Você já percebeu isso? Não tem meias palavras. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couros ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, isso é consagrado, separado, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão, somente até aqui. Pai de amor, Deus querido, maravilhoso Tu és, e precisamos ouvir a Tua voz nessa noite.
clamamos a Ti, Pai, para que através do poder da Tua palavra Tu nos instruas, Senhor, a como evitar, Senhor, ó Deus, o declínio da nossa vida espiritual, da nossa aliança contigo, da nossa força, do nosso vigor espiritual, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque lutas semelhantes a que Sansão enfrentava, Senhor, nós enfrentamos todos os dias. Laços, Senhor, ó Deus, artimanhas, armadilhas, Senhor, e nós te pedimos, fala conosco e livra-nos do mal, e edifica em nós, Senhor, ó Deus, um espírito estável, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Nós conhecemos, alguns de nós conhecem bem essa história. Nossas crianças certamente já ouviram falar sobre Sansão e Dalila na igreja de gente pequena, mas esta é uma história que tem muito a ver com todos nós. Sansão foi um homem chamado por Deus, desde o ventre de sua mãe era estéril, e o Senhor abençoou aquela mulher, porque o Senhor queria levantar um líder que pudesse defender o seu povo dos seus inimigos, e o Senhor separou Sansão. Assim como aprendemos domingo, aqueles que creem em Jesus, diz a palavra de Deus, que antes da criação do mundo, o Senhor já te conhecia, e te chamou para ter comunhão com Ele, para não só estar perto dEle, mas para ser um com Cristo Jesus, para ser não apenas um conhecido de Deus, mas chamado filho de Deus, para nascer da água e do Espírito, para nascer do próprio Deus. Então, se você crê no Senhor Jesus, saiba que o Senhor foi aquele que te chamou, antes mesmo de você conhecê-lo, Ele já te amava. Você crê nisso? Amém? Sansão foi chamado por Deus, e o anjo deu à sua mãe uma instrução muito importante: olha, este menino será consagrado, separado para Deus. A sua vida deve seguir a direção da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Ele deve glorificar a Deus, ele deve ter prazer nas coisas de Deus, ele não pode ter a fonte da sua alegria no vinho. E por isso o voto do nazireu ou nazireado, a pessoa não podia consumir vinho, nem nenhuma, nada que viesse do fruto da oliveira, da videira, aliás, a oliveira é do óleo de oliva, né? Da videira. Então, Sansão estava sendo chamado por Deus para uma missão, para uma comunhão, para ter aliança com Deus. E aí Sansão cresce, e se você olhar nos capítulos anteriores, Sansão tinha uma fraqueza. A sua fraqueza é uma fraqueza moral. Ele não queria obedecer a Deus, ele queria namorar uma mulher de outro povo, e se casar com uma mulher de outro povo, e ele já havia se casado com uma mulher entre os filisteus, contrariando a vontade de Deus. Ele estava buscando prazer fora daquilo que o Senhor tinha preparado para ele, e esta fraqueza não é somente de Sansão, mas nós também, por vezes, procuramos prazer longe das delícias de Deus, da presença de Deus. Às vezes tem pessoas que têm, pode parecer bobagem, né? Mas que têm prazer em passar o outro para trás, em se dar bem, pode ser em qualquer coisa, em pequenos detalhes, até mesmo no trânsito. Às vezes tem uma pessoa que te fecha para simplesmente entrar na tua frente, não vai nem andar 100 metros, é só para você ficar atrás dele. Isso expressa que dentro de nós ainda há um poder chamado pecado, e Sansão, ele tinha essa fraqueza moral. Sansão então já tinha se casado a primeira vez, saiu com uma prostituta e se apaixonou por Dalila, fez tudo o que o Senhor disse para ele não fazer.
Ele tinha um voto do nazireado, e o voto do nazireado era ser separado para Deus. E ele decidiu fazer a sua vontade. Sabe, irmãos, eu ouvi um servo do Senhor falar certa vez, e é algo que eu quero compartilhar com você. Ele pediu para o discípulo dele fazer uma frase: você está vendo seu maior problema. Aí o rapaz escreveu isso, aí ele falou para o rapaz: agora você cola no espelho. Toda vez que você olhar no espelho, você vai ver, você está vendo a fonte do seu maior problema. Porque na verdade, se nós não podemos colocar a culpa nem em Dalila, nem na prostituta, nem nos pais, muito menos em Deus. Quem foi o responsável por pegar o caminho que levava para longe da vontade do Senhor? O próprio Sansão. O próprio Sansão. Quem é responsável pelos nossos delitos? Irmãos, somos nós. Quem é responsável por não buscar a Deus como deve ser buscado? Nós. Quem é responsável por não amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força? Nós. Se nós negligenciamos isso, e às vezes nós queremos sempre terceirizar a culpa, como Adão fez. Quando o Senhor chamou a atenção dele, Adão: o que foi isso que você fez? Ele tinha comido do fruto, e ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender: não vamos terceirizar a nossa responsabilidade, vamos olhar para Deus e olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu não quero ser o meu maior problema, eu quero, Senhor, ser uma bênção para o Senhor e para mim mesmo. Amém, irmãos? Então para de lutar contra você. Toda vez que você decide fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, toda vez que você decide por algo que não é a vontade de Deus, você está lutando contra sua própria vida, sua vida espiritual. Não há vigor espiritual para aqueles que não obedecem a Deus. Nós não podemos viver mais baseado naquilo que ouvimos deste mundo, ou que vemos neste mundo. Nós temos que viver baseado em obediência. E a gente já nasce numa cultura que repudia a obediência, de tal maneira que quando a gente fala obediência, o que você pensa? Seja sincero, quando eu falo obedeça, você pensa que é algo muito pesado, não é? Difícil. Mas é o caminho que o Senhor nos dirige para nos abençoar. Faz a minha vontade, segue pelo caminho estreito, entra pela porta estreita, obedece os meus mandamentos, ouve a minha palavra, fala da minha palavra, vive a minha palavra. Então o que Sansão errou aqui? Ele deixou de prestigiar a presença de Deus. E sabe o que diz lá em 2 Crônicas 15? Diz assim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Aí voltamos. Às vezes nós somos o nosso maior problema. Se nós não buscamos o Senhor, se nós não estamos com o Senhor, como que a gente quer ter vigor espiritual? Como que nós queremos ter uma vida abençoada? Como que nós queremos vencer os nossos inimigos? Não vai ser possível. Então diz aqui em 2 Crônicas 15, 2, diz: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Você quer encontrar Deus? Eu quero encontrar Deus. Mas você já percebeu que às vezes a gente quer encontrar o Senhor, mas a gente não busca Ele? Que coisa, né, irmãos? Sansão queria derrotar os filisteus? Queria, mas ele deixou de buscar o Senhor. Deu certo? Não deu. E diz mais: se o abandonarem, Ele os... Meu Deus, tem misericórdia de nós. Segunda coisa,
Sansão buscou péssimas companhias. Você não vê aqui no texto Sansão se envolvendo com os servos de Deus, buscando, adorar o Senhor. Você vê Sansão buscando sempre péssimas companhias. A esposa que ele quis era do povo inimigo de Deus, idólatra, adorava outros deuses. Ele quis ter prazer, não foi com uma esposa do povo de Israel, na verdade, também do povo inimigo. E por fim, ele foi se apaixonar por Dalila, que também era uma mulher filisteia. Meu Deus, a gente gosta daquilo que faz mal a gente, e a gente precisa da graça de Deus. Mas precisamos entender, quando a gente tem o entendimento da palavra de Deus, isso nos fortalece e nos ajuda a nos livrar do mal. Então para de buscar má companhia. Às vezes a pessoa diz: eu sou teu amigo. Deixa eu te falar, seu amigo é Jesus, Ele é o nosso verdadeiro amigo. Sansão ficou aqui pressionado por Dalila. Dalila estava querendo o bem dele? Não. Se a pessoa está te chamando a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, abandonar o Senhor, se desviar do Senhor, se a pessoa está te convidando para falar mal de uma terceira pessoa, se ela está te convidando para fazer aquilo que aborrece a Deus, é porque ela não é seu amigo. E aí você tem que ter consciência: essa pessoa diz que é minha amiga, diz que me quer meu bem, mas eu sei, Senhor, que ela não é minha amiga. Por quê? Porque ela está me pedindo para fazer algo que é contrário à tua vontade. Amém, irmãos? Então 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Já ouviu falar isso, irmãos? Minha avó dizia: quem se mistura com porcos, farelos come. Parece, é um ditado horrível, irmãos? Mas é real. É real. O que Jesus, vamos abrir um parênteses aqui, vamos sair de Sansão direto para Jesus. Jesus se afastava dos pecadores? Não. Ele se aproximava dos pecadores, mas ele era influenciado pelos pecadores. Os pecadores faziam ele andar nos caminhos tortuosos. O próprio Satanás se aproximou diante dele tentando, mas Jesus caiu na lábia de Satanás e seguiu o seu curso. Não, o Senhor ele estava junto com os pecadores, ele veio para salvar pecadores. Mas aqueles que não queriam servir a Deus, o Senhor também era bem duro com eles, a ponto de chamar os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados. É como se alguém chegasse para você e falasse: cara, você é tão podre que você parece um túmulo com um cadáver dentro. Jesus falou isso para os fariseus. Então nós não devemos nos afastar das pessoas e ir para um monastério, não, mas nós devemos ter isso em mente: o meu amigo é Jesus, é com Ele que eu devo caminhar. E se eu me aproximo de uma pessoa que não conhece o Senhor, eu sou o servo do Deus Altíssimo, eu vou falar para ela do amor de Deus, eu não vou deixar ela me arrastar, eu é que vou mostrar o caminho para ela. Olha, o Senhor te chamou para você mostrar o caminho da salvação. Sansão foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe, para ele ser um libertador, para mostrar ao seu povo o caminho que leva ao Senhor, para que o seu povo se arrependesse dos seus pecados, para que ele pudesse libertar o povo dos filisteus. Mas ele se misturou com quem não devia e se deixou levar. Dalila convenceu ele pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Sabe o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Olha, tudo bem, você pode até resistir uma vez, duas, três, se você for forte, 4, mas você vai cair se você não
tomar uma decisão séria diante do Senhor, de não se deixar levar. Sansão não tinha nada que estar amaziado com Dalila. Esse foi um dos passos mais errados que ele teve. E Dalila perturbou tanto ele, tanto, diz aqui o verso 16, importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. É assim que a pessoa vai fazer, é assim que o mal vai se aproximar de você, vai tentar você, vai tentar, se afasta em nome de Jesus, busca o Senhor. Percebeu que essa amizade, que essa pessoa, que essa situação está tentando te afastar do Senhor? Então se afasta dessa situação, se afasta desse ambiente, se afasta dessa pessoa, vai buscar o Senhor, amém? Essa era a primeira vez que Sansão fazia algo errado? Não, e aqui o texto também não mostra que ele confessou os seus pecados. Então aquilo que fere nossa vida espiritual também é quando nós guardamos nossos pecados sem confessá-los, sem arrependimento. Você quer ter vigor espiritual? Quer ser forte? Confesse os teus pecados, se arrepende, fala com o Senhor. Senhor, aquilo que eu fiz, não deveria ter feito, tem misericórdia de mim, eu não posso ficar sem Ti. O que a gente não pode perder na vida, irmãos? O Senhor, a alegria da salvação, a comunhão com Deus, o Espírito Santo que habita em nós não podemos perder isso, em nome de Jesus. Então clama pelo Senhor e diz a Ele: Senhor, o que eu mais preciso é de Ti, tem compaixão de mim, amém? Outro passo que levou Sansão ao declínio, ele se deixou levar por um descontrole emocional, ficou tão aborrecido, tão atormentado, que ele falou: tá bom, vou ceder, vou contar o meu segredo é que eu sou separado para Deus. Esse era o segredo dele. O meu segredo é que eu não deveria nem estar aqui, nem ter nenhum tipo de relacionamento com você, Dalila. O meu segredo é que eu fui separado por Deus. O segredo de Sansão era semelhante ao nosso. Sabe qual é o segredo da sua vitória? De você ser forte, de você ser uma bênção, de você ser chamado homem de Deus, uma serva do Deus Altíssimo, de você ter salvação. Sabe qual é o motivo da tua força? É o Senhor. Ele é a fonte da nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso sustentador. Não é porque você é muito inteligente, muito sagaz, não é porque você é uma pessoa, com múltiplas competências, não é por isso. Você é vitorioso porque o Senhor é a tua força. Quando você se afasta do Senhor, você fica fraco. Então, o que Sansão faz? Perde a cabeça. Irmãos, quando nossas emoções estão fora de controle, nós podemos cometer erros terríveis. Então, em nome de Jesus, não toma decisões nos momentos em que as tuas emoções estão em convulsão, em que você está sendo perturbado, em que você está sendo pressionado, em que você está confuso. Não toma, vai clamar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: a paz é o árbitro do vosso coração. Então, na hora da raiva, na hora do aperto, na hora da aflição, não é o momento de você decidir fazer nada, é o momento de você parar e orar. Se Sansão, nessa hora que Dalila estava perturbando ele a ponto dele querer a morte, se ele para e diz: meu Deus,
tem compaixão de mim, não deixa eu fazer a besteira de abrir o meu coração e contar o segredo da minha força. Fala comigo, eu me arrependo, meu Deus, me dá o teu socorro, me tira dessa aflição, me livra desse laço, me livra dessa arapuca. O Senhor tinha dado vitória a ele. Então, o momento em que você está com as emoções descontroladas, é momento de você clamar a Deus, não é momento de você decidir nada. Amém? Porque você pode cometer um erro grave e isso afetar a sua vida espiritual. E a sua vida espiritual é a base de toda a sua vida, de tudo que você é. O Senhor te ama, Ele mandou Jesus para te salvar. Não foi para te salvar simplesmente de um bandido, de um assalto. Foi para te salvar espiritualmente, salvar a tua vida, salvar a tua alma, salvar a tua vida. Então não abre mão disso. Não deixa no momento de sedução, como foi com Eva, você ser derrubado. Não permita isso. Clama a Deus. Amém? Momentos de ansiedade, clama ao Senhor. Tristeza profunda, clama a Deus, não decide. Está com raiva demais, clama ao Senhor, não toma atitude. Outra coisa, não esqueça seus votos com Deus. Sansão esqueceu seus votos com Deus. Qual era o voto dele? Ser separado para Deus. Qual é o nosso chamado? O que o Senhor diz para a sua igreja? Se misturem com esse mundo, façam tudo o que esse mundo faz, deixa a tua cabeça ser seu guia. É isso que a palavra de Deus diz? Não, ela diz: olha, vocês são luz desse mundo, vocês são meus discípulos. Diz mais: sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Então esse voto de consagração não é específico de Sansão, mas de todo aquele que nasceu em Cristo Jesus. Nós fomos separados para Deus. Amém? Nós fomos separados para o Senhor. Qual foi o declínio, a causa do declínio espiritual de Sansão? Ele, na verdade, deixou seu coração se corromper. O declínio espiritual dele é esse. Quem foi o culpado? Quem foi o responsável por Sansão ter sido vencido? Seus olhos foram furados. Aquele homem era tão forte que fecharam a porta da cidade. Irmãos, a porta da cidade não era uma porta assim não, era uma porta enorme de madeira. Não eram 10 homens que pegavam uma porta daquela não. Ele pegou as portas com os batentes e tudo, e levou e andou quilômetros com a porta e foi para cima do monte, de tanta força que ele tinha. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Eu dou a minha força a você, não joga fora, sou eu que te fortaleço. A força que o Senhor tinha dado a Sansão é a força que recebemos pelo poder de Cristo Jesus em nossa vida, para vencer os nossos inimigos, para vencer as nossas dificuldades, para lutar e vencer, para libertar pessoas. Você não foi chamado somente para você ser liberto, mas através da tua salvação, você ter força, poder, unção para libertar outras pessoas. Então não se deixa arrastar e declinar, mas se alegra no Senhor e busca a presença do Altíssimo, as delícias de Deus. Sansão, ele desviou-se no seu coração antes de cometer todas essas coisas. Então nós devemos nessa noite avaliar o nosso coração. É essencial você reconhecer, confrontar a você mesmo e vencer as tuas fraquezas antes de você ser vencido. Depois que Sansão perdeu sua força, perdeu a presença de Deus, Deus se afastou dele,
O que restou para ele? Ser escravo dos seus inimigos. Seus olhos foram furados. Ele podia recuperar a vista? Nunca mais. Nunca mais. Esse era o plano do Senhor para Sansão? Não era, meus irmãos. Meu Deus tem compaixão de nós. O Senhor tem misericórdia de nós. Nós devemos avaliar como está a nossa vida espiritual. Se ela está em declínio, você tem que fazer alguma coisa hoje, clamar pelo Senhor hoje, e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, mudar de rumo. Eu não posso estar numa descendente, eu quero subir. Eu quero, Senhor, estar, Senhor, oh Deus, me dirigindo para Ti. Eu quero, Senhor, crescer em comunhão contigo. Eu quero me alegrar, Senhor, na nova vida que eu tenho em Ti. Eu não quero ficar descendo. Eu não quero cair a primeira. Sansão não foi derrubado uma vez só. Ele caiu a primeira, a segunda, a terceira vez e permaneceu caído. E o Senhor chama a mim e a você nessa noite, pela sua graça. Avalie o teu coração. Avalia a tua caminhada com Deus. Vê em que sentido você está. Você está crescendo em graça, em comunhão com Deus. Você está sendo cada dia mais cheio do Espírito. Você está cada dia mais cheio da alegria do Senhor. Você está cada dia mais forte. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais forte nós ficamos. Mas quanto mais nos afastamos do Senhor e nos aproximamos das coisas deste mundo, do sistema deste mundo, nós nos tornamos mais fracos. Qual era o segredo da força de Sansão? O próprio Deus. Não era o cabelo, irmãos. Era um cabelo. Se fosse cabelo, misericórdia, eu estava frito. Ia ter que comprar uma peruca Lady, né? Orar a peruca e falar: Senhor, me dá força. Marcelo, estamos juntos. Qual era a força? Estão rindo, né? Rolando de rir as irmãs. Qual era a origem da força daquele homem? O Senhor. A consagração. Sem consagração não tem comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus não tem força. Sem força, seus olhos são furados e você é escravizado. Sem consagração, não tem comunhão com o Pai. Mas pastor, eu não tenho força. O Senhor te dá. Eu não vou conseguir. Vai pela fé. Continua clamando, continua insistindo, continua se desviando do mal. Não segue esse caminho que Sansão seguiu. Não deixa de buscar a presença de Deus. Não faz aquela oração superficial em nome de Jesus. Aprende quando a palavra de Deus diz: clama a mim, ora, vigiai e orai. Não está dizendo para você simplesmente marcar ponto e falar: Pai, abençoa esse dia, em nome de Jesus, amém. Nada disso. Está falando para você abrir teu coração, se alimentar de Deus, falar com o Senhor, ouvir a sua voz. Quantas vezes nós, irmãos, isso acontece comigo. Por vezes eu passo alguns dias orando na superfície, até que a dureza do nosso coração. Aí eu paro e falo: meu Deus. E quando a gente ora de verdade, fala com o Senhor, você sabe que é diferente, não é verdade? Tem vezes que eu chego diante de Deus e falo assim: que saudade, Senhor. Às vezes eu dobro o meu joelho e busco, sabe, não é que Deus esteja distante, somos nós. O Senhor estava distante de Sansão. Sansão é que tinha se distanciado do Senhor. Sansão casou com a mulher do inimigo, num povo inimigo, entrou na casa de uma prostituta e o Senhor ainda estava dando a ele força. O Senhor não te abandona. Mas até o Senhor tem um momento que Ele diz: basta, basta. Então não deixa de buscar, de prestigiar a presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Se livra das más companhias, se livra.
se afasta, confessa os teus pecados, abre o coração, rasga diante de Deus. Cuidado, não se deixe levar pelas emoções, não se deixe levar pela conversa mole de ninguém, não se deixe levar pela lábia. Satanás tem uma lábia maligna, terrível, ele sabe como conduzir a prosa. Então não tenha prosa com o maligno, não conversa com ele, não dá espaço, em nome de Jesus, em nome do Senhor. O que Sansão estava fazendo lá no meio das mulheres dos filisteus? O que você por vezes está fazendo longe do lugar que o Senhor te chamou para estar? Então o Senhor te chama nessa noite, e lembra dos teus votos de consagração a Deus, amém? Provérbios 14:14 diz: os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O Senhor tem recompensa para você, Ele quer te abençoar. Sansão era abençoado, o Senhor queria abençoar mais ainda aquele homem, mas infelizmente se perdeu. E se nós pararmos para pensar e olharmos para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo, quantos dos nossos irmãos amados, queridos, ficaram pelo caminho? Essa história com Sansão, ela se repete, que não seja conosco, amém? 1 Coríntios 9, 24, 27 diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? É Paulo falando à igreja de Corinto. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Irmãos, esse é meu convite para você nessa noite. Para de declinar, corre para a presença de Deus, corre para os braços do Pai, corre para ser cheio do Espírito Santo. Você já viu nas Olimpíadas? Só um ganha medalha de ouro, e tem um monte de atleta treinando todo dia. Então, aí Paulo convida a igreja de Corinto para fazer assim como os atletas se preparam, nós vamos correr. Diz mais: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Não quero orar hoje, treinamento, vai orar. Eu não quero ler a Bíblia, é treinamento, vai ficar fraco, não come a palavra, vai ficar fraco, não orou, vai ficar fraco, não vem no culto, vai ficar fraco. Precisamos buscar, diz mais a palavra de Deus, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para... Vale a pena lutar, aleluia, vale a pena se esforçar, irmãos. Essa coroa é eterna, não tem nada que se compare a isso, nada que se compare a isso. E aí o apóstolo continua e diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha o que esse homem de Deus diz. E aí eu volto: quem é a causa do nosso maior problema? Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser. Você quer que outras pessoas sejam salvas? Cuida de você. Você quer que através da tua vida outras pessoas conheçam Jesus? Cuida da sua vida, da sua saúde espiritual, a sua saúde espiritual, hein? Eu sou do tempo do Popeye. Popeye às vezes estava fraco, e aí abria uma lata de espinafre, e aí, nosso espinafre é a oração, é a palavra, é o culto, é o louvor. Tem que esmurrar, o teu corpo vai pedir as mesmas coisas que o corpo de Sansão pediu. Sansão era forte fisicamente, mais forte do que 10 homens, mas era fraco moralmente. Todos nós temos uma fraqueza, todos nós. O que o Senhor está dizendo? Cuidado com a tua fraqueza, se fortalece em mim. Qual é a fonte da força de Sansão, irmãos? O Senhor.
Qual é a fonte da nossa força? O Senhor. Tem um ponto fraco? A quem você tem que clamar e pedir e orar para te fortalecer nessa área que você está fragilizado? A Deus. O Senhor é aquele que te fortalece. É aquele que te fortalece. Amém? Glória a Deus. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, mas antes eu quero orar com a igreja. Essa noite, essa palavra também é para mim. Aliás, irmão, sempre é para mim. Eu louvo a Deus, nunca preguei uma palavra nenhuma que eu me lembre que essa palavra não tenha sido para mim primeiro. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para a igreja do Senhor. Ou você está subindo, ou você está descendo. Na vida espiritual não tem, sabe, quando o avião fica eles dizem que é a altitude de cruzeiro, linha reta, não tem. Na vida espiritual, ou você está subindo, ou você está descendo, não tem meio termo. Então o nosso alvo, a gente tem que correr com um alvo, nosso alvo é Jesus. Então nessa noite eu quero orar contigo e pedir, Senhor, que a gente continue subindo, até o grande dia de nos encontrarmos contigo nos ares, até o grande dia, Senhor. Se for necessário esmurrar o corpo, se for necessário, abrir mão de coisas que até queremos, nós temos que abrir mão. Às vezes é necessário abrir mão até de uma amizade, sabia? Às vezes é. Você gosta daquela pessoa, mas sabe que aquela pessoa te faz mal. Te faz mal. E você já orou por isso e tal, e o Espírito Santo está te falando nessa noite. Se for necessário, se aparta, até que você esteja forte o suficiente para, se for a vontade de Deus, aí você vai até essa pessoa como Jesus veio até nós, não para ser influenciado por nós, mas para nos salvar, para nos abençoar. Amém? Eu preciso desse renovo do Senhor, dessa força que vem de Deus. Eu quero me comprometer com o Senhor em orar mais. Eu quero te convidar a você assumir esse compromisso com Deus. Não é um compromisso pesado, mas de aceitar esse convite do Senhor. Sabe o que o Senhor nos convida nessa palavra? Volta a me buscar, volta a orar, volta a clamar por mim, volta a se alegrar na minha casa, na minha presença, volta ao primeiro amor. Amém? Se você deseja esse renovo, fica de pé comigo, em nome de Jesus. Aleluia, maravilhoso é o Senhor. Irmãos, vamos sair daqui, mas não da presença de Deus. Amém? Você vai levar essa palavra na mente, no coração. Amém? Que possamos viver essa palavra. Se você de repente esquecer de alguma coisa, depois vai lá no YouTube, ouve novamente a Escritura, lê o texto, deixa o Espírito Santo gravar no teu coração a palavra de Deus. Amém? Deixa eu despedir os irmãos em oração. Já são 9. Passamos das 9 horas. Oh, aleluia, maravilhoso Deus. Que nós podemos te dar, Senhor, por tanta graça, por tanto amor, por tanto cuidado conosco. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pela mesa do Senhor, pela mesa do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão, obrigado pelo renovo,
Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas estão de pé e o teu amor, Senhor, não muda. Nós possamos, ó Deus, continuar, Senhor, caminhando em tua direção. Na verdade, como o apóstolo Paulo falou, que possamos correr, Senhor, que possamos colocar em prática esse treinamento, ó Deus, para que possamos vencer e ouvir a tua voz nos dizendo: vinde benditos de meu Pai, entra no reino que está preparado para vocês. Agora, Pai, em nome de Jesus, se temos terminado este culto, leva-nos em paz, guardados, Senhor, em tuas fortes mãos. Que essa palavra, Senhor, seja, Senhor, ó Deus, enraizada, Senhor, em nossa vida, que produza, Senhor, ó Deus, muito fruto. Abençoa o teu povo, Senhor, que seja um restante de semana abençoado, que sejam dias de alegria, de comunhão contigo, dias de saúde, Senhor, de força, Pai, de vigor, de ânimo, ó Deus, de milagres, ó Deus, nas áreas mais necessitadas de nossa vida. Que, Senhor, ó Deus, na nossa fraqueza, o Senhor nos dê força, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Está nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê paz. Amém. Ao Senhor a glória, ao louvor. Aleluia. Aplauda mesmo, Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Te amamos, Senhor. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Diga: olha, o Senhor é a tua força. Diga para ele: Jesus é a tua força. Fran, o Senhor é a tua força, irmão.